Queridos e amados irmãos, bom dia a todos. É com muita alegria que eu estou aqui na manhã de hoje para fazer essa palestra para vocês. E o tema dela é Amor, Essência Divina. Para começarmos a nossa palestra, vamos fazer uma leiturinha de um livrinho rápido aqui, de uma página rápido. E o livro que eu vou ler para vocês, né, é Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditada por Joana de Ângeles. E é o capítulo 1º, em que ele fala assim: sauda o teu dia com a oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanhe a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Então, meus queridos, é uma página bastante que nos dá força, né? Principalmente quando ele fala: tu estás vivo, passando por essa situação que a gente está passando agora nesse momento de pandemia. É muito importante a gente estar vivo. Ele fala mais aqui, que a gente esteja vivo, mas com muito otimismo e bem-estar, que a gente se sinta bem mesmo, né, diante, né, dessa situação que a gente passa agora nesse momento. A gente não deve desanimar. A gente tem que ter força dentro da gente para continuar a nossa caminhada. Então, é assim que eu vou começando a nossa palestra, fazendo uma pequena oração. Que eu peço a todos vocês que se harmonizem, que fechem seus olhos. Vamos agradecendo ao Pai Maior, agradecendo a Jesus, agradecendo essa cúpula espiritual dessa casa que nos proporciona nesse momento um acalento, né, para os nossos corações, através das palestras, né, que a gente possa se sintonizar com o atendimento dessa casa, né, o atendimento dos bons espíritos junto de todos nós, que as forças do bem, da paz e da luz estejam com todos nós nesse momento para que possamos iniciar a palestra do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos, esse tema, amor, essência divina, é um tema que a gente tem muito dentro da nossa doutrina, da literatura da nossa doutrina. Então, eu quis escolher alguns livros, algumas partes dentro desses livros para falar sobre esse tema. E a parte que eu mais gosto e que eu vou começar falando é a parte do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E a gente tem dentro desse capítulo as instruções dos Espíritos, e a lei do amor vem falar-nos sobre, no item 8, né, vem nos falar sobre vários assuntos. E eles começam nos passando uma informação que eu acho de grande valia, em que eles falam que o amor, a lei do amor, no item 8, eles nos falam o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Então, se a gente parar para pensar o que a gente tem cadastrado aí no Novo Testamento e nas passagens de Jesus, vocês vão ver realmente que os Espíritos têm razão. A doutrina de Jesus é amor por inteiro. Foi uma dedicação longa em todas as passagens e o exemplo que ele nos deu. Não só a vinda dele até a Terra, sendo Jesus um Cristo, sendo Jesus o governador do planeta Terra, ele se dignificar de vir até nós para nos mostrar através do exemplo a nossa conduta e a nossa forma de ser e de nos melhorarmos, numa época de tantas revoltas, de uma situação espiritual ainda tão dúbia, né? Então é muito interessante essa passagem que fala sobre lei do amor. E eles não falam só isso, não. Eles falam o seguinte:
quando na sua origem o homem só tem instinto, quando mais adiantado e corrompido só tem sensações, e quando instruído e depurado tem sentimentos. Então a gente vê que é um caminho árduo. Ninguém vem de uma hora para outra, se desenvolve de uma hora para outra. A gente vem no caminho árduo aí se desenvolvendo. Primeiro a gente é criado simples e ignorante, né? Cada um de nós, dentro de nós, temos a essência do amor, porque nós fomos criados através de Deus, né? Dessa forma, tendo essa essência do amor. Agora, a maneira como cada um vai fazer esse amor transbordar, aí é distinto. Porque como nós temos o livre-arbítrio, nós temos formas de caminhar diferentes. Às vezes nós temos até espíritos afins que caminham junto com a gente, mas na grande maioria é obra por obra de cada um. A gente tem perispíritos com históricos diferentes, né? De acordo com o nosso desenvolvimento, a gente vai conseguindo desenvolver mais esse amor dentro da gente e para fora, né? Que primeiro a gente tem que ter um amor dentro da gente, depois a gente vai conseguir passar esse amor para os outros, né? E muito interessante, quando a gente fala sobre esse tema, tem uma pergunta muito interessante aí no Amar o Próximo como a si mesmo. Qual o limite em relação ao próximo? Que limite é esse? É a minha família? É a minha religião? É a minha nação? Que limite é esse? E a resposta é não. É a humanidade inteira. Então a gente começa a parar para pensar que na grande maioria das vezes a gente pensa que o nosso limite é a família. Por quê? Porque a gente, quando reencarna, vem para uma nova vida, a gente, na grande maioria das vezes, tem uma encarnação que a gente escolhe, compulsória, né? Que a gente escolhe em que local nós vamos ficar, com que espíritos nós vamos ficar, quem vai ser a nossa mãe, quem não vai ser, tudo direitinho, né? Nossos irmãos, quem vai compor ali essa família, os avós, os parentes mais próximos, né? Então, nesse momento aí que a gente escolhe essa encarnação, a gente já começa a entender dentro daquela família o que é amor. Só que também, às vezes, a gente escolhe para aquela família espíritos com dívida conosco. Então, claro que é para poder ali dentro você tentar sanar aquelas dívidas que você tem, através do amor, da compreensão, né? De estar muito ali junto, você consegue tentar amenizar aquele problema que você tem com aquele espírito já de encarnações anteriores. É muito interessante quando a gente lê as obras de André Luiz e que a gente vê quantos anos a gente às vezes tem que demorar para encontrar um espírito que você tem adversidade para poder reencarnar. E a gente vê o trabalho todo da espiritualidade. Espiritualidade porque você tem que encontrar com aquele espírito, ver se aquele espírito quer reencarnar com você também. E é interessante que muitas das vezes você espera anos, aí você pergunta, mas os espíritos superiores não sabem onde estão aquele espírito que está em dívida comigo, que eu deveria encontrar? Sabe, eles sabem onde eles estão, mas é você que tem que encontrar, ele não tem que dizer para você o caminho. O caminho é feito por você mesmo. Então, você escolhe adentrar naquela família. Então, você se concentra muito ali. E você esquece muitas vezes do resto. Esquece que você vai conviver com outras pessoas, que você vai trabalhar, né? Que você vai ter que se desenvolver como espírito, né? E cada um carrega de acordo com as suas obras. É claro que a gente ama todo mundo, mas na hora que você desencarna, você vai prestar contas de tudo que você fez sozinho, apesar de você ter nascido naquela família. Por quê? Porque você tem o livre-arbítrio, você escolheu o que você queria fazer ou não. A gente não pode botar a culpa, que na maioria das vezes a gente põe, né? No fulano, no cicrano, não é por isso que eu errei. Não, você errou com consciência que você deveria ter errado. Agora, o que Jesus nos ensina? Que a gente não deve julgar. Não julgueis para não ser julgados, né? Em muitos momentos
a gente julga as pessoas, por que as pessoas tomam determinadas atitudes, por que as pessoas não seguem determinados caminhos, e a gente tem que entender que cada um tem sua hora. E como eu falei, o perispírito de cada um tem uma história diferente. A gente não pode exigir. Agora, a gente tem que desistir. Ah, não, eu tenho um filho problema, eu sinto uma adversidade, ou tenho um marido com problemas também, ou uma mãe, ou um pai, eu sinto a adversidade junto a mim. Eu não vou tentar sanar esse problema que eu tenho? Isso é falta de amor. Se você sabe que você tem um problema, muitas das vezes você até que erra para aquele problema existir. Você não vai tentar se modificar ou modificar aquela situação para que aquilo dali seja resolvido. A gente sabe que nós daqui dentro dessa encarnação, nós temos a lei de ação e reação. O que você fez vai voltar para você também. As suas atitudes, tanto boas quanto ruins, vão voltar para você. Então é necessário que você reflita muito quando você vai fazer alguma coisa, de certo ou de errado. E, meus irmãos, que você não deixe o orgulho contaminar você, porque muitas das vezes a gente não acerta determinadas situações que precisava de um pequeno ajuste ali por causa do orgulho. Você às vezes até tem amor por aquela pessoa, mas o orgulho fica acima e você não faz o que você deveria fazer. O orgulho, o egoísmo, né, não toma a atitude boa que você deveria tomar. Então, todos nós aqui, nesse planeta, temos adversidade. Muitas vezes nos falta amor em determinadas situações, nos faltam. E a gente pode melhorar isso? Pode. Agora, é fácil? Não. A gente tem um livro muito interessante também, O Problema do Ser, Destino da Dor. Tem uma página, eu falo que esse livro é sempre meu livro de cabeceira, parece que sempre qualquer palestra que eu vou fazer, eu vou citá-lo, que tem alguma coisa que me ajuda ali dentro daquele livro, né? E eu adoro Leon Denis. E o muito interessante, que tem uma parte que ele fala sobre o amor, e ele fala assim, só para vocês entenderem. Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Eu acho muito bonito isso que ele fala. Por quê? Olha a definição que ele utiliza para querer. Querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tende a atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Olha quanto conteúdo tem na forma como ele explica o querer. Que querer é esse? É justo isso aí que ele está passando. É o querer com todas as suas... Então, eu quero melhorar, eu quero amar determinada pessoa, eu quero fazer algo para mudar essa situação. Primeiro passo. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou reunir toda a minha energia, eu vou reunir todas as minhas atividades, eu vou pensar numa forma de eu alcançar aquilo dali que eu quero, porque eu estou obstinada para aquilo dali possa se modificar e me mover novamente para que algo novo aconteça. Então, eu me lembro de uma história de um amigo que trabalhava comigo na casa espírita, dando aula também, um amigo muito estudioso, fazia palestras também, e ele me contou uma história que eu achei bastante interessante para contar hoje para vocês. Ele havia, com muita dificuldade, passado no concurso, que era o sonho dele fazer esse concurso. E ele passa para esse concurso, e no primeiro dia que ele assume, né, e que ele vai começar o trabalho dele, ele se surpreende, porque era um lugar extremamente complicado. As pessoas tinham uma dificuldade muito grande com a chefe naquele local. Ela maltratava todo mundo, ela não gostava de nada e ela tinha um emprego que muita gente almejava ter, ganhava um salário fora do normal, era uma mulher bonita e mesmo assim tudo parecia horrível para ela e ela estragava a vida de todo mundo o máximo que ela pudesse ali naquele local. Então, ele falou para mim, minha irmã, que dificuldade foi eu
assumir aquela posição que eu tanto planejei naquele lugar com tanta dificuldade. Mas eu falei, bem, eu não estou aqui à toa em vão. Aí entra a segunda parte, o saber, né, que Leon Denis nos fala. Por quê? Porque ele, através da doutrina, do estudo, do aperfeiçoamento dele, da reforma íntima que ele vinha fazendo há muitos anos, através da doutrina, ele se viu no local em que ele tinha condições, pelo menos, de começar a tentar modificar aquilo dali que acontecia. Ele entendia que as energias, né, do pensamento eram muito importantes. Então, ele começou a fazer ali dentro daquele local, ele chegava 1 hora antes de todo mundo no local, fazia a prece dele, abria o evangelho, lia uma página do evangelho, fazia uma prece também para a chefe, né? E ficava quieto quando chegava e tudo. E ele tentava, quando alguém vinha falar alguma coisa de ruim dela, ou vinha aqueles pensamentos mais malignos ou mais difíceis, ele não dava muita importância, não falava muito, não dava muito procedimento. Continuava fazendo o trabalho dele e falava, fulano... É como a gente às vezes fala quando a gente não quer que aquilo dali prossiga, né? A gente fala, não, tudo bem, vamos lá, a pessoa não deve estar num dia muito ruim, e não dava continuidade. E assim ele foi fazendo. Aí vocês vão me dizer assim, então rapidamente isso aí foi solucionado. Não, porque a gente tem que ter persistência naquilo que a gente está fazendo. Não, ele me falou, porque é essa pergunta que eu fiz para ele. Então, rapidamente aquilo dali, né? Depois de algum tempo melhorou? Não. Ele falava assim para mim, mas eu fui sentindo melhorar dentro de mim. Eu comecei a ter uma nova postura quando eu adentrava naquele lugar. Eu comecei a não ir com aquele sentimento ruim dentro de mim. Então, aquilo dali começou a não me atormentar muito. Foi né, o começo daquilo dali. Mas eu persisti, eu falei, não, eu vou continuar, eu não sei do que isso vai dar, mas a doutrina me fala que a gente tem que ter persistência, que tem espíritos com dificuldade aqui dentro, né? Então, tudo que ele havia aprendido. Aí já entra o saber aí, né? Vocês sabem quanto tempo demorou para a situação melhorar na repartição? 1 ano de oração, de pensamento positivo, de resiliência, né? De não ficar reclamando o tempo inteiro. E aquilo dali foi melhorando não só para ele, mas ele sentiu a melhora na chefe, ele sentiu a melhora nos colegas de trabalho. E vocês vejam só que coisa interessante. Depois de 1 ano que tudo estava maravilhosamente bem, ele foi transferido de setor. Ele falou, meu senhor, isso não é possível. Eu fui transferido de setor. Você veja bem, quando ele conseguiu fazer tudo que ele tinha que fazer naquele local, não me perguntem o porquê, porque eu não tenho bola de cristal, não sei se ele tinha dívida com alguém naquele local, não sei, mas não interessa. O que interessa é que o local melhorou e que ele cumpriu com o que ele tinha que cumprir, com o ensinamento que ele tinha, com a vontade de melhorar, com a vontade de ajudar aquelas pessoas. Ele falou, no final, eu já estava até gostando da minha chefe, coisa que quando eu entrei eu detestava. Então, já se mudou aquela concepção toda que ele tinha e, através do amor e da força de vontade, aquela situação na vida dele se transformou. Mas, na grande maioria das vezes, a gente quer ficar na zona de conforto. Eu não vou fazer nada para mudar isso daqui. Isso daí vai ser mudado, isso não é culpa minha, eu não fiz nada, eu entrei nesse local, nunca fiz nada para essa mulher, ela agora me trata mal, eu que vou ter que fazer alguma coisa. É justamente isso. Você que tem mais conhecimento, você que conhece melhor as palavras de Jesus, é quem tem que fazer a sua parte. Não esperando recompensa, como ele não esperou. E a recompensa veio, ele foi transferido do lugar e a situação dele ficou melhor ainda do que quando ele adentrou no recinto. Então, vamos falar sobre mais outra coisa. Nós temos no Livro dos Espíritos uma pergunta que fala, quando a gente fala de amor, a gente lembra também de caridade, né? E a gente tem uma pergunta aqui no Livro dos Espíritos, espera aí que eu estou procurando, que é a 886, que fala qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E a resposta é benevolência para com todos. Olha só, é umas respostas, né, gente,
que é, a gente fala, nossa, benevolência para com todos, E não para por aí não, ainda tem mais. Indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, veja bem, você tem que ter benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, que são muitas, inclusive as nossas, né, em relação aos outros também são muitas, e perdão das ofensas. Então, é assim que você realmente se torna uma pessoa caridosa, quando você consegue absorver isso. Ah, Leila, mas eu não tenho tudo isso, então é melhor nem fazer a caridade. Não, você pode ter sim, é só você querer, não precisa ter tudo de uma vez só. Jesus entende as nossas dificuldades, mas a gente vai tentando, nós estamos numa encarnação aqui para isso, para tentar mudar muita coisa que não está certa, para tentar entender o que é esse amor? Não o amor no sentido vulgar, né, da palavra, e um amor realmente que você ame a humanidade inteira. Um amor assim como Jesus também nos fala aqui, amai-vos uns aos outros, ou amai muito, a fim de que serdes amados. Então, assim, quanto mais você ama, você sabe que esse sentimento é voltado para você. E agora nós estamos numa situação que nos pede, né, que a gente tenha esse amor aí por todos, principalmente pela humanidade inteira. A gente vê muitas situações extremamente tristes, né? A gente vê, a gente até utiliza um pouco essa caridade quando a gente vê esses médicos, né, que vêm trabalhando muito nessa pandemia, esses enfermeiros, essas pessoas do centro de saúde. A gente até ora por essas pessoas, mas que isso não termine quando essa pandemia for embora. Que a gente consiga ter esse sentimento, tenha sido desabrochado dentro da gente e a gente continue fazendo o que a gente vem fazendo um pouco agora. Quantos grupos de orações a gente tem escutado que estão atuando? Aí eu mesmo faço parte de um. E a gente ora por todas as pessoas que necessitam. É muito importante isso. Não pense que uma oração não tem valor. Uma oração tem um valor extremo. E não é uma oração de lindas palavras, é uma oração de sentimento, como ele fala ali. É uma oração de dentro para fora, de pedir auxílio e ajuda para os necessitados. Não precisa você falar palavras bonitas, não precisa você ter um modelo, precisa você fazer a sua parte, em corrente com outras pessoas, para que a sua energia chegue junto desses enfermos, esses espíritos que estão desencarnando agora de uma maneira tão brusca, de uma hora para outra, tão, né, na erraticidade, em situações que deixam os espíritos atordoados. Então, vamos orar em conjunto por essas pessoas que necessitam. Eu vi outro dia um programa que o apresentador falava que ele faz um percurso durante o dia, não sei, na cidade dele eu acho que ainda que pode, de parte física, né, que ele trabalha. Então ele anda ou ele corre da casa dele até a casa da mãe dele, chama pelo apartamento, dá tchauzinho, vê que ela está bem e volta de novo. E ele disse que ele já faz esse percurso há muito tempo, mas ele nunca tinha notado tantos moradores de rua. Não, mas os moradores de rua não estão lá por causa desse problema que a gente está passando agora. Eles estão lá, sempre estiveram. Só que ele tinha uma vida tão corrida, ele prestava atenção em tantas outras coisas que ele nunca se tocou que eles estavam ali. Olha que coisa interessante. E ele mesmo chamou atenção para isso, e que em quantas situações a gente passa na vida e não dá importância a essas pessoas que precisam da gente. Precisa ter uma pandemia para que a gente possa olhar essas pessoas. Então é essa reflexão que a gente tem que fazer dentro da gente o tempo inteiro. O que eu estou fazendo para mudar as minhas atitudes em função de amar a humanidade? E a gente tem que pensar assim, hoje é o dia de eu fazer essa mudança. Não é amanhã ou depois, eu não tenho condições. Tem condições sim, é só querer. A gente tem que pensar assim, pensar em fazer esse movimento. E para terminar, Leon Denis fala sobre amar, que é um sentimento tão amplo, tão completo, né? Que os espíritos superiores utilizam muito esse sentimento na erraticidade. Eles se amam em si, é através desse sentimento
que muitas coisas são resolvidas, são feitas nessa troca, né? Porque, meus irmãos, eu sempre penso assim, amor é troca, mas não é uma troca que exige, né? Você me dá e eu quero aqui. Não, é uma troca de vontade, de energia, de pensamentos bons. E qualquer um de nós temos condições de fazermos essa troca. E muitas das vezes eu sei que é difícil. Eu não venho aqui dizer que é fácil a gente amar quem não ama a gente, por exemplo. Mas a gente tem que ter misericórdia por essas pessoas que não amam a gente, sem a gente até entender, ou que fazem de tudo para não ver a gente em situações melhores do que as outras, né? E muitas das vezes tem outros tipos de sentimento, como inveja, né? Mas que a gente não deve se contaminar por nada disso. Porque eu acho que é importante que a gente entenda que cada um tem que fazer a sua parte. Você não deve esperar que o outro te ame. Você não deve esperar que o outro te peça perdão. Você não deve esperar que o outro tome atitude. Toma você. É difícil? É. Mais do que ninguém eu sei, porque eu estou na mesma condição que vocês. Então, muitas das vezes também é difícil para mim. Mas muitas das vezes também eu fico pensando assim, quando você começa a fazer trabalhos voluntários, quando você começa a tentar praticar o bem em prol de outras pessoas que você não conhece, tudo vai ficando diferente dentro de você. Então, às vezes é importante que você dê os primeiros passos nesse sentido. Para mim ainda é muito difícil perdoar, ou pedir desculpa, ou fazer assim, ou fazer assado. Começa no estudo da doutrina, começa a entender. Começa a ler o Novo Testamento de acordo com o Espiritismo, veja o que os Espíritos te explicam e te falam sobre o que Jesus fez aqui, como ele fez. Agora, para finalizar, eu quero finalizar falando, eu sempre brinco que eu sou muito apaixonada por Paulo de Tarso. Eu quero finalizar falando sobre esse grande homem aqui na Terra que foi Saulo e virou Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, que veio de uma forma, foi criado de uma forma completamente diferente. Muitas das vezes fazendo coisas que não eram aceitas por Jesus. Ele era totalmente contra o cristianismo e as palavras que Jesus nos colocava à frente, antes de Jesus, João Batista, todos esses, né? Eles eram contra essa ideologia nova que Jesus vinha trazendo. E Paulo de Tarso, quando vê Jesus na estrada de Damasco, ele se transforma e dali para a frente, ele se modifica como homem na terra e toda a ideologia que ele tinha para trás, ele esquece e vem uma nova ideologia para a frente, colocando em prática o cristianismo. Eu sempre digo que o cristianismo sobreviveu, eu tenho para mim que foi por Paulo de Tarso. Os apóstolos Pedro continuaram fazendo a parte deles, mas Paulo de Tarso que difundiu esse cristianismo para várias outras áreas ali daquela localidade e que mostrou o que era o cristianismo e sofreu por esse cristianismo. Então, eu acho muito bacana a história de Paulo de Tarso, porque ele nos demonstra que um homem que começou de uma forma que não era muito certa em relação a Jesus e ao cristianismo, ele acaba completamente diferente, um outro homem, e consegue uma elevação fora de série. Então, a gente tem a conscientização, porque quando a gente fala de Jesus, parece que ele está muito afastado, né? Que a gente nunca vai poder ser muito parecido com ele, mas Paulo, a gente já estava, né? Não tão, né? Porque nós temos também nossas dificuldades e adversidades, mas nós podemos fazer o que ele fez também. Agora, isso delega muitas situações diferenciadas e delega a gente não querer muitas das coisas materiais em que a gente quer, não querer muitas das vezes a vida que a gente tem, que Paulo deixou para trás muita coisa, inclusive a vida material, a familiar dele. Então, assim, é importante que a gente tenha essa conscientização que a gente pode. A gente pode nessa encarnação, que a gente pode nas próximas encarnações
sermos um espírito melhor, melhorarmos. Para isso, nós temos o nosso livre-arbítrio e a escolha do que nós podemos fazer e não fazer. Então, meus queridos amigos, eu desejo a todos um bom final de semana, que possamos absorver essas palavras, né? E que possamos também entender toda essa metodologia que Jesus nos trouxe, que Paulo nos trouxe, que os grandes homens das nações nos trouxe, Gandhi, né? Que nos colocou a par da paz, né? Não violência, e todas essas outras almas que estiveram aqui na Terra e conseguiram amar indistintamente, né? E que se desenvolveram espiritualmente também, através da moral deles, né? Dos espíritos deles, e que a gente possa entender que a felicidade plena ainda não é do nosso planeta, mas que a gente pode fazer a nossa felicidade de acordo de como nós vemos o nosso mundo, a nossa vida, o mundo das outras pessoas que estão em volta da gente, o mundo ainda das outras pessoas que estão em volta das outras pessoas, ou seja, vermos a vida da humanidade inteira da melhor forma possível e pensando positivamente para que todos estejam bem e tentando cada dia mais mudar esse amor que tem dentro da gente por um amor muito maior. Então, que as forças do bem, da paz e da luz estejam com todos nós. Eu agradeço aí o tempo que vocês dedicaram para escutar a minha palestra. Muita força, muito amor no coração de todos vocês. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado.